Oi, gente, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os verbos. O verbo é uma das classes de palavras mais importantes dentro da língua portuguesa. Lembre-se sempre disso. Parece difícil, mas não é. E hoje a gente vai ver o básico, tá? Vão ter mais aulas aqui no canal futuramente. Essa é a primeira. Mais na frente ainda vai ter uma paródia sobre verbos para vocês se lembrarem para sempre. Nessa aula a gente vai falar dos modos, tempos verbais, as conjugações no infinitivo, o que é desinência. Então já compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que está estudando com você, para que vocês evoluam juntos, tá bom? Então, vou lá para o meu computador agora. Então vamos para a nossa aula de verbos. Bom, vamos primeiramente conceituar o que é um verbo, né? Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômenos da natureza, assim como o verbo brincar, correr e nadar. Todos são ações. Nós temos estado como eu estou gripado, estou é um verbo. Ela é bonita, é um verbo. E fenômenos da natureza. Choveu muito esta noite, choveu é um verbo. Trovejou muito na última semana, trovejou também é um verbo, tá? Que indica fenômenos da natureza. Então, nesta tela aqui agora, a gente vai ver algumas conjugações verbais. É quando o verbo ele está no infinitivo. Então, é uma das formas nominais do verbo, tá? Quando ele está no infinitivo. Então, nós vamos falar que o verbo de primeira conjugação, quando ele terminar em ar, como o verbo amar. A gente vai dizer que o verbo é de segunda conjugação quando ele termina em er, como o verbo comer. Então, terceira conjugação, quando o verbo terminar em ir, por exemplo, cair, tá? Então, ele não está conjugado, ele está no infinitivo. Amar, comer, sair, estudar, brincar, passear. Só mais um detalhe, não existe outras conjugações verbais. Quando o verbo ele terminar com por, como o verbo pôr, de pôr sobre a mesa, ele automaticamente vai pertencer à segunda conjugação, que é essa que termina em er, tá? Mas são casos bem específicos. Então vamos falar um pouquinho aqui nessa tela sobre as desinências. O que é desinência? É a terminação. Olha o que eu coloquei aí para vocês. As desinências são elementos que, junto ao radical, promovem as conjugações. Elas podem ser modo temporais, quando indicam o modo e o tempo, né? Então, no presente, eu sei que ela come, e se a terminação aí grifada de vermelho, o e, eu sei que é referente a ela ou ele. Ela ou ele come, ok? Está no presente, beleza. Agora, pretérito imperfeito, ele comia ou ela comia. Esse finalzinho ia, essa desinência, essa terminação ia, refere-se também a ele ou ela, ok? No pretérito imperfeito. Agora o pretérito perfeito, que é aquele passado que já terminou. Ela comeu, ou ele comeu. Esse eu se refere também a essa pessoa, ela ou ele, né, que é a terceira pessoa do singular, o pretérito perfeito. Ela ou ele comeu. Agora nós também temos as desinências número pessoais, quando elas indicam as pessoas, tá? Então eu sei que tu comes, esse comes no final, esse ex, se refere a tu, que é a segunda pessoa do singular. Ele come, esse e no final grifado se refere à terceira pessoa do singular, que é ele. E nós comemos, esse mos se refere à primeira pessoa do plural, tá? Comemos, a gente sabe qual é a pessoa por conta dessa desinência do verbo, essa terminação, ok? Nesta tela aí eu trouxe para vocês sobre os modos e tempos verbais. Bom, nós temos 3 modos na língua portuguesa, tá? É o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Dentro de cada modo verbal, nós temos alguns tempos verbais, tá? Calma, que eu tenho uma musiquinha para isso, isso vai ser um próximo vídeo. Então, olha só. O indicativo é o modo verbal que indica uma certeza. Então, nós temos o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu vou explicar cada um desses aqui agora para vocês. Então, olha só, o presente é um fato atual. Com a música vocês vão gravar e é super fácil, tá? Presente é um fato atual. Se você não sabe o que é pretérito é passado, tá? Grava isso que vai te facilitar a vida. Então, se pretérito é passado, nós temos 3 tipos de pretérito na língua portuguesa. O pretérito perfeito é aquele que foi acabado, tá? Não volta mais. O pretérito imperfeito foi inacabado, interrompido, ele pode voltar a continuar. E o pretérito mais que perfeito são 2 ações passadas,
uma seguida da outra, e eu tô me referindo à primeira. São aqueles verbos normalmente que terminam em irá, tá? Como comera, vendera, plantara, fizera. Normalmente a gente vê em textos mais antigos, né? Textos clássicos da nossa língua portuguesa, ou a Bíblia, tá? Quem lê a Bíblia é das antigas, porque atualmente tem várias versões, né, com uma linguagem mais acessível. Nós temos também o futuro do presente, que é o futuro em relação ao meu presente hoje, é um futuro que é certo, tá? Diferentemente do futuro do pretérito, que é um futuro em relação ao que eu pensava lá atrás. Ele indica uma possibilidade, tá? Pode ser que aconteça ou não. Ah, mas você não disse que o modo indicativo indica uma certeza? Sim, mas toda regra tem uma exceção na língua portuguesa, e o futuro do pretérito é uma dessas, tá? Apesar dele indicar uma possibilidade, ele está no modo indicativo, que indica uma certeza. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ver nessa tela aqui agora que o subjuntivo indica uma possibilidade, uma dúvida. Então aqui nós só temos 3 tempos verbais, tá? E a gente vai ter esses 3 tempos verbais com essas partículas que estão entre parênteses, com essas palavrinhas que estão entre parênteses. E a gente vai conjugar os verbos com estas palavras. Então, nós temos o presente, que é um fato atual, né, com o que. O pretérito imperfeito, que é aquele passado inacabado, com se. E o futuro, com quando. Então, olha só, esses casos aqui é aquele que a gente vai conjugar da seguinte forma: que eu cante, que tu dance, que ele fale. Agora com se. Se eu soubesse, se eu fizesse. É todos que tem esse 2 S's. Esses verbos com 2 S. Fizesse, cantasse, soubesse. E tem o se, tá? Se eu soubesse, se eu fizesse, se eu cantasse. E o quando? Quando eu cantar, quando eu dançar, quando eu vender, tá? Então, repare que todos esses também indicam uma possibilidade, correto? Então, vamos para o próximo, que é o último modo verbal. E nós temos também o imperativo, tá? O imperativo é o mais fácil de todos, vocês vão ver até isso na música, que só tem afirmativo e negativo. Por quê? Porque ele é um modo verbal que indica uma ordem, um conselho, uma possibilidade. E a gente só pode dar ordem para alguém na afirmativa ou na negativa. Concorda? Então eu só posso falar, faça isso ou não faça isso, ok? E o mais importante, eu não posso dar ordens para mim mesma. Então eu começo a conjugar do tu. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Será um prazer responder a sua dúvida. Pega esse vídeo e compartilha para aquele seu amigo que tem muita dúvida sobre verbos. Eu acho que ele vai adorar saber.